hoje no programa Propaganda e Negócios nós estaremos recebendo aqui em nossos estúdios o comandante Jair Barbosa, comandante de helicópteros, o comandante Jajá, que participou de muitas aventuras, inclusive da grande tragédia no Rio Grande do Sul. Nós temos cenas e uma conversa extraordinária. Não perca, volto já. Olá, como eu disse na abertura, tenho um enorme prazer de receber aqui no meu programa meu querido amigo Comandante Jajá. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Comandante, obrigado por ter vindo, viu? É uma honra minha. Chama de Comandante Jajá, né? Mas olha, obrigado mesmo por ter vindo. Eu sempre quis conversar com alguém que tem a tua profissão, que é uma profissão que eu gostaria de ter. Eu acho que todo menino nasce assim, eu quero ser piloto de avião, ou de helicóptero, ou jogador de futebol. Eu não consegui ser nenhuma dessas coisas, fui para a publicidade, mas que bom te receber aqui e contar um pouco da tua história, né? Escuta, você também, quando era pequeno, você tinha esse sonho de pilotar, de ser piloto de avião, de helicóptero? Com certeza. Eu acho que todo jovem, né, principalmente menino, ele tem aquele sonho, né, de ele ver o avião, ver o helicóptero, é uma coisa que encanta, né? Ele quer entrar ali dentro, ele quer saber como funciona. Eu com certeza tinha muito isso quando eu era criança, mas eu não sabia que eu tinha o dom para isso, né? E aí as coisas foram acontecendo. O primeiro passo foi difícil? Por exemplo, não sei se você realizou esse sonho alugando o helicóptero ou comprando o helicóptero. Eu tinha o sonho de dirigir, comprei o Fusca na época. Você chegou, como foi esse primeiro passo para o teu helicóptero? Como é que foi? Foi difícil? O meu primeiro contato com o helicóptero foi em Santo André, né? Eu nasci em São Caetano do Sul e fui criado em Santo André. O meu sonho, na verdade, era ser jogador de futebol. Não tinha muita habilidade para isso. E aí a gente treinava no campo do Santo André e aí tinha a Pirelli, que era uma empresa que na época foi um dos pioneiros no Brasil a ter helicóptero. E a gente jogando bola via aqueles helicópteros da Pirelli decolando e pousando, e aquilo eu acho que me aflorou e ficou com aquilo na minha cabeça, né? E aí depois, com o tempo, eu tive a oportunidade de fazer um voo de helicóptero. E daquele dia em diante eu coloquei na cabeça que precisava ser piloto de helicóptero, e aí aquilo foi entrando, mas assim, ser piloto de helicóptero não é só um sonho, né? É uma dificuldade muito grande até pelo fator financeiro, né? É um curso muito caro, né? O custo também é caro. Muito caro. Além do aparelho ser... Além, exato. E aí a forma de você voar é entrar numa escola de aviação civil, que em São Paulo tem um grande aeroclube, né? Que é o Aeroclube de São Paulo, que é pioneiro. E aí eu me inscrevi lá e comecei a fazer as minhas aulas de voo. Então os meus primeiros voos, na verdade, já foi aprendendo. Já foi aprendendo. Já foi aprendendo. E o primeiro helicóptero, o helicóptero é seu? Sim, nós temos uma empresa aérea. Ou seja, não é fácil comprar um helicóptero, primeiro pelo menos, né? Não. Eu imagino que você fez algum tipo de sacrifício para realizar esse sonho. Na verdade, eu acho que foi um milagre, né, de Deus. Porque duas coisas que aconteceram na minha vida muito interessantes. Quando eu cheguei para minha esposa e falei, eu vou ser piloto de helicóptero, ela deu risada e ao mesmo tempo ela surtou. Porque eu já era casado, né? E eu já tinha minha primeira menina. E ela falou assim, mas como assim? Piloto de helicóptero? É perigoso. E aí eu falei, não, eu quero ser e você vai comigo no aeroclube fazer a inscrição para fazer a aula. E ela foi comigo. Depois que eu me formei, uma jornada grande, não foi tão simples. E quando eu cheguei em casa e falei que eu ia comprar um helicóptero, essa foi a pior de todas. Imagina, uma pessoa humilde, né, de filhos de metalúrgico, né? Como assim comprar um helicóptero? E eu acabei conseguindo comprar um helicóptero, mas uma coisa muito louca, né? Nós vendemos a nossa casa. Meu Deus. Nós fomos morar numa casa da minha sogra emprestada. Um senhor que tinha uma escola de aviação civil vendeu esse helicóptero para mim com um cheque na época. Imagina, para ser concorrente dele mesmo. Parece que as coisas, quando tem que acontecer, é uma coisa mágica, né? E eu consegui comprar esse primeiro helicóptero. E aí eu fazia tudo. Foi morar na sogra? Fui morar na casa da minha sogra. Olha só que vontade de fazer o que você gosta, né? Uma coisa... Foi um sacrifício, uma loucura, mas que deu certo. Deu certo. Deu certo. Eu acho que tudo que você faz com amor, com muita dedicação, você vai para frente.
Você tem que simplesmente fazer aquilo ali que você gosta de fazer com prazer, o resultado vem, essa é a verdade. Mas era, assim, era muito interessante, Décio, porque eu ia trabalhar no Campo de Marte, eu já tinha o meu helicóptero, tinha a escola, né? Que a minha primeira empresa foi uma escola de aviação civil, que era a forma mais fácil que tinha, ter um helicóptero pequenininho, e eu ia de ônibus e de metrô para o Campo de Marte, e eu tinha um helicóptero. E às vezes eu colocava um professor meu do aeroclube, o comandante Rochinha, para me ajudar a dar instrução, porque eu fazia tudo na escola. Eu vendia a hora de voo, recebia o cheque, depositava no banco, dava a instrução e fazia os manuais, fazia tudo, abria e fechava a escola. E esse professor meu me ajudava. Às vezes eu descia do metrô Carandiru, a estação, e aí o meu helicóptero estava voando em cima da estação. E eu olhava para cima e falava assim, será que as pessoas que vieram no metrô comigo, se eu contar que esse helicóptero é meu, eles vão acreditar? Vão achar que eu sou louco, né? E eu com a minha marmitinha debaixo do braço, porque eu levava a marmita, porque a gente não tinha dinheiro para ir no restaurante, porque eu tinha um acordo com a minha esposa. Ela era advogada do banco, e na época a gente falava assim, ó, todo o meu trabalho vai ser para pagar o helicóptero. E todas as contas de casa, que a gente já tinha uma menina, ela pagava. Então a gente se ajudou muito e a gente acabou conseguindo terminar de pagar. E você com o helicóptero, porque o helicóptero tem várias funções para faturar, né? Quer dizer, o transporte normal, o transporte executivo e o turismo. Sim. Tem o resgate de pessoas, né? Sim. E tem o jornalismo. E você acabou indo para o jornalismo. Você está hoje na TV Record. Sim. Fazendo um trabalho brilhante. E daqui a pouco eu quero falar sobre a maior história de um estado devastado pelas águas, que foi o Rio Grande do Sul, que você trabalhou e deve ter visto coisas... Com certeza, foi uma das coisas que mais marcou. Emocionantes e marcantes por resto da tua vida. Mas... Primeiro passo, você atuou em quê? Em quê? Você não foi direto para o jornalismo? Não. Na verdade, o meu contato com o helicóptero foi assim. Eu entrei na escola, estudei. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar numa empresa muito pequenininha no Campo de Marte. E já tive, logo no início, tive a ideia de comprar esse helicóptero. Minha família deu risada, não acredito. Como assim você vai comprar um helicóptero, né? Uma pessoa humilde não tem dinheiro para comprar helicóptero, né? Consegui comprar o helicóptero, montei a escola. Em muito pouco tempo eu paguei o helicóptero e eu decidi comprar mais um. Só dando aula de... Só dando aula, só a escola. E aí, escola de piloto. Escola de pilotagem. Eu tinha aula prática que eu dava para os alunos teóricos do Aeroclube de São Paulo. E aí, em pouco tempo, eu comprei 2 helicópteros. Quando eu fui ver, eu já tinha 3. Que maravilha, né? Foi muito rápido, Décio. Uma coisa assim mágica. Quando nós tínhamos já 4 helicópteros na escola, um amigo meu disse assim, poxa, por que você não compra um helicóptero de televisão? É um negócio muito legal, tem pouco no Brasil. Eu falei, tá bom, vamos ver isso. E tinha uma TV que tinha comprado um helicóptero no Brasil, não tinha dado muito certo, e esse helicóptero estava à venda. E eu fui lá tentar comprar, financiei na época pelo banco, consegui porque já tinha um pouco de crédito, né? E aí foi meu primeiro contato com o helicóptero de televisão, que foi na época no SBT. Logo que eu comprei o helicóptero, fechei um contrato com o SBT. E aí depois a gente vê nessa jornada muito grande com a TV. Porque a TV tem alguns desafios, né? O primeiro, você tem que voar todos os dias. Que hora você levanta? Hoje eu acordo 7 horas da manhã, faço minhas atividades físicas, depois vou para o escritório. Fico uma parte do meu tempo no escritório, almoço em casa todos os dias e depois às 2 horas da tarde vou para o aeroporto, que hoje não é mais aeroporto, né? Para helicóptero hoje a gente chama de helicentro, né? É muito comum hoje os helicópteros ficarem em áreas deslocadas. E aí às 2 horas da tarde vou para o helicentro e aí às 4 horas da tarde eu decolo para fazer o Jornal de Cidade Alerta e pouso umas 19 horas todos os dias. E a gente fica 3 horas voando durante o jornal. Agora, você faz, além de pilotar... Você é piloto, né, de modo espetacular, faz um jornalismo, uma cobertura também espetacular. Você não é jornalista, você é uma pessoa normal. Sim. E eu percebo às vezes que você sofre com aquilo que está acontecendo lá embaixo. Com certeza. Sofre muito, quem te conhece bem já está com lágrimas nos olhos, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, né? Foi um negócio que você trabalhou e teve coisas emocionantes, inclusive o cavalo caramelo. Cavalo caramelo. Foi uma coisa... Você que localizou o cavalo caramelo. Sim. Você estava... Como é que foi? Primeiro, você parece que foi para lá voluntariamente, foi isso? Sim. Na verdade, assim,
eu estava fazendo jornal aqui em São Paulo e aí aconteceu aquela tragédia, todo mundo falando, volume de chuva muito grande, tá todo mundo numa condição muito difícil. E a Record chegou a falar, olha, o que você acha de ir para o Sul? Eu falei, eu vou, lógico, a gente coloca outro comandante para fazer o jornal aqui e eu faço de lá todos os jornais que precisar, não só o Cidade Alerta, porque a Record tem 5 jornais diários, né? E aí, só que o tempo estava muito ruim, era impossível de chegar de helicóptero lá. E aí eu fiquei monitorando meteorologia, no domingo teve uma janelinha de espaço e eu consegui, corri para o helicentro, peguei o helicóptero e só fui. E cheguei lá inclusive à noite, num domingo à noite. E aí na segunda-feira de manhã, quando eu decolei, Décio, eu nunca mais vou esquecer esse dia. Quando eu decolei, a gente aqui é acostumado a fazer o jornal todos os dias, quando tinha alagamento, né? A gente acha que São Paulo é uma tragédia quando tem alguma área, principalmente região de Zona Leste, que é muito afetada aqui, né? Que sofre muito. Quando eu decolei, que eu vi aquelas casas debaixo d'água, literalmente, foi uma coisa assim que eu e meu cinegrafista, a gente começou a chorar, a gente, cara, você tá vendo isso? Eu não tô acreditando. Porque quando eu decolei, eu estava baseado em São Leopoldo. E aí, a gente decolou, a gente imaginava que era o Rio. E na verdade não era o Rio, era a cidade. Meu Deus do céu. Era a cidade. A gente não conseguia entender o que era Rio, o que era cidade. Porque o dique, que é uma barragem, tinha rompido. E foi assustador. E aí, quanto mais a gente avançava, pior ia ficando o cenário, pior ia ficando. A gente achava que aquilo tinha um limite e não tinha. Sim. Era surreal. E você participou de resgates também, além da... Não, na verdade, o que eu fiz? Eu fiz muito isso, foi contribuir de informar as autoridades aonde tinha pessoas precisando de resgate, os animais, porque o meu helicóptero não é preparado para isso, eu não tenho condições de resgatar ninguém. Eu teria que ter cordas, um equipamento. O meu helicóptero, só de equipamento de televisão, tem muita coisa. Estava chovendo aí? Estava muito. O helicóptero não é bom voar com chuva, né? Não. À noite nem pensar. Não, lá o resgate era só durante o período diurno mesmo. Noturno ninguém trabalhava parte aérea. Com chuva também é complicado. Mas todo mundo trabalhou no limite lá. Tinha, a última contagem que a gente fez, um dos dias lá, tinham 76 helicópteros em operação. Nossa Senhora. 76. Parte deles privado, parte público. O sofrimento que você viu lá das pessoas foi um negócio... Falando... Uma coisa que a gente vê na televisão, né? Outra coisa é estar lá como você esteve. É assim... Tudo era trágico lá no Sul, tudo era trágico, mas o que me marcou muito foi 2 cenas assim que até hoje às vezes eu até sonho, sabe? Foi quando eu entrei no Vale do Taquari, porque até então tudo estava alagado, as casas submersas, mas a gente imaginava, um dia isso vai acabar, a água vai baixar, as pessoas vão lavar suas casas, vão limpar, vão comprar os móveis de novo, vão se reinventar. Quando eu entrei no Vale do Taquari, que eu me dei conta de que aquelas pessoas não iam se reinventar e não iam voltar. Por quê? Porque as casas foram embora. O rio lavou as casas, literalmente, jogou as casas para dentro do rio. Não sobrou nada, Décio. Você olhava, só tinha alicerce. Numa das casas que eu cheguei, eu vi, só sobrou a piscina. Então você via um pedacinho de cimento, que você via que a casa estava construída, e tinha uma bicicletinha dentro da piscina. Aquele dia estragou assim o dia, foi uma coisa surreal. A gente tinha vida aqui, né? Tinha um colégio, tinha a rotina das pessoas no dia a dia. Essas pessoas vão para onde? Quando? De que forma? Agora, né? E transmitindo ao vivo. A solidariedade que você teve em várias... Corpo de Bombeiros, se sacrificaram. Muito. E deve ter sido uma coisa tocante mesmo, essa experiência. Acho que... Foi. Para gente que não participou, sabia pela televisão, teve muitas das suas imagens, né? Eu vi, te acompanhei. Já foi difícil, imagino, participar daquilo. O ser humano ali, ele provou de que ele é diferenciado mesmo, sabe? Todo mundo se ajudando, todo mundo vindo de fora com bens próprios, barco, helicóptero, avião, caminhão, um mutirão assim surreal. Eu nunca vi nada tão trágico e nunca vi nada tão forte em relação à solidariedade, assim, sabe? Uma mescla, sabe, de tragédia com amor, com dedicação, com esforço. Uma coisa assim surreal. Saiu daqui de São Paulo e Alphaville saíram vários caminhões com alimentos para lá. Eu mesmo participei. Sim, muitos empresários ajudaram. Ajudaram a tentar fazer alguma coisa. Já quando o papo é bom, né? Os primeiros 15 minutos, acho que já estouramos um pouquinho o limite. Passa muito rápido. Já passaram? Então, agora aqui o comandante Jazar, meu querido amigo, piloto de helicóptero, que era o sonho que eu tinha, aqui no nosso programa Propaganda e Negócio. Voltamos já. Até já.
segundo bloco da ótima e emocionante entrevista com o comandante Jajá, meu amigo, Jair Barbosa, que trabalhou forte na enchente do Rio Grande do Sul, que foi um negócio impressionante. Eu queria voltar no cavalo caramelo. Pois é, Décio. Aliás, eu tenho... Depois, me explica como é que foi a cena. Você estava voando, procurando gente, vendo, e de repente você encontra um cavalo em cima do telhado, né? Nós temos até a foto aí dele. Sim. Deu para ver, parecia de longe um cachorro, não sabe? Como é que foi a sensação? O que a gente fazia? A gente decolava para fazer todos os jornais da Record, né? Logo cedo. Eu decolei de Novo Hamburgo e fui para Canoas. Canoas era uma região muito afetada, muito mesmo. Assim, eu acho que, sei lá, 80% da cidade estava submersa e era uma cena assim terrível. E uma parte de Canoas é uma região muito humilde e tem muita charrete, muito cavalo, que eu acho que puxa muita coisa ali ainda de forma do passado, né? E de repente, eu estava voando baixinho e de repente eu olhei algo assim diferente, né? No meio daquele cenário. E eu falei, não é possível. Aí eu fiz uma volta, voltei e falei pro Genival, que era meu cinegrafista, está comigo há muitos anos. Falei, cara, você tá vendo isso que eu tô vendo? Ele falou, não tô acreditando, é um cavalo em cima do telhado? Eu falei, é um cavalo. E eu peguei o meu celular, tirei uma foto, filmei um pouquinho, inclusive, guardei o celular aqui e falei, cara... Não dava para ver daquela distância, era cavalo, era cachorro? Não dava para ver. Tanto é que eu baixei um pouquinho mais, preocupado, inclusive, dele, de repente, se assustar com o barulho do helicóptero, ele cair, né? Porque aí ele morre. E há quantos dias o cavalo estava... Que eu vi 5 dias. 5 dias? 5 dias. Até o dia do resgate foram 5 dias. E você quando viu... Porque o Corpo de Bombeiros, as pessoas que colaboraram, você colaborou, estavam preocupados salvando vidas, né? E você falou que tinha um cavalo em cima do telhado. Primeiro, não o cara acreditar. Você bebeu alguma coisa? De fato. Ninguém estava entendendo. Aí mostrou a foto e tal, deve ter mostrado. E como é que foi o resgate? Porque tirar um cavalo, como é que foi? Primeiro que assim, no primeiro momento eu tentei mostrar o cavalo, ninguém deu muita atenção. Mas não é porque não deu atenção para um animal. Tinha outras coisas, é porque tinha muita situação crítica, muita situação adversa. Também. Então o cavalo passou despercebido o primeiro dia, o segundo, o terceiro. Quando chegou entre o terceiro e o quarto dia, começaram a falar, peraí, mas aquele cavalo ainda está lá? E aí realmente a gente começou a focar no cavalo. E aí até que as autoridades entraram em contato com a TV Record, depois comigo, para saber onde estava o cavalo, para tentar bolar um plano para resgatar esse cavalo. E aí tinham pensado em içar com uma aeronave militar, mas para chegar com a aeronave com certeza ele ia assustar e cair na água e ia morrer. Ele era um cavalo, um potrinho, ele não era tão pesado, mas você imagina um cavalo em cima de um telhado, 5 dias sem tomar água, sem beber água, sem se alimentar. Surreal. Quieto, parado. Aí Todos os dias eu decolava, já é direto para lá. Assim, eu ficava com uma dor no coração, dizia assim, não, eu vou decolar, aquele cavalo não vai estar mais lá. E aí o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto. E o cavalo, Décio, é um bicho muito forte, sabe? E o sul, a imagem do sul é o cavalo, né? Então aquele cavalo representou, assim, de fato, essa tragédia toda. E aí bolaram um plano de encostar com um barco, tentar dar um calmante para ele e jogar ele em cima do bote. Trazer ele... Foi anestesiado? Foi anestesiado, Colocaram alguns coletes nele, porque de repente se ele caísse antes, para tentar salvar. Foi uma operação de 2h30. E você acompanhou tudo? Acompanhei todinha, transmitindo ao vivo, inclusive, na TV. Todo o resgate. Foi uma das operações mais lindas que eu vi na minha vida, nesses 25 anos, 20 e poucos anos que eu trabalho em helicóptero de televisão. Ou seja, se você não vê o cavalo, ele não ia aguentar. Não, com certeza. 4 dias sem beber, sem comer, sem nada. Com certeza. Eu infelizmente vi outros bichos de porte grande também em cima de telhado. Vi vaca, a gente viu muito cachorro, gato, que eu vi de manhã, à tarde eu passava lá, não estava mais. Morreu muito Depois animal. Você encontrou o cavalo? Sim. Aí depois teve um dia que a gente parou de voar por questão de manutenção e aí eu tive a oportunidade de ir lá conhecer o caramelo. Um potrinho. E Décio, você não vai acreditar. Se eu falar isso, as pessoas falam assim, mas ele está até emocionado. Você acredita que parece que o cavalo me reconheceu? Você acredita que ele parecia que tinha uma energia, uma conexão? Eu tenho esse vídeo aí, vamos ver? Vamos lá ver, sim, com certeza. Vamos ver o encontro do comandante Jajá com o caramelo. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Olha quem está aqui comigo, Caramelo. Imagina a emoção que eu estou sentindo agora, imagina.
Fiquei observando esse bichinho aqui naquele telhado 3 dias, transmitiram ao vivo nos programas da Record, e graças à força de muita gente, ele foi resgatado. E eu tive a oportunidade de agora ter contato com ele aqui, ó, como todo mundo pode ver, ó, tá limado, tá alegre, tá forte, uma felicidade para mim. E ele é o símbolo dessa tragédia aqui, é o símbolo, o caramelo. Valeu. Meu Deus, ele deu uma olhada para você. Sim, quando eu cheguei lá, Décio, de verdade. Uma olhada de... Assim, olhou tipo assim, obrigado. Exatamente isso, obrigado. Você me salvou, se não fosse você, talvez eu não estivesse aqui hoje. E virou o símbolo realmente daquela tragédia, aquele cavalo, né? É uma coisa impressionante. Agora, esse teu trabalho de jornalismo, você que já gosta de helicóptero, fez todo um sacrifício inicial para comprar você e sua esposa. Uma luta. Investir nessa profissão que você ama. Sim. E acontece com você, quer dizer, uma coisa abençoada, né? Esse símbolo da tragédia, infelizmente, tragédia do Rio Grande do Sul, aconteceu com você, né? Sim. É uma coisa que acho que você agradece todos os dias por ter essa profissão, né? Infelizmente você vê muita coisa ruim. Quem trabalha na televisão está sujeito a conviver com muita tragédia, né? O nosso país vive com muita tragédia de diferentes, né, temas, enfim, de situações. Agora no trânsito, vamos passar para o trânsito. Você diariamente fala que tem trânsito ruim. Sim. São Paulo, na verdade, a gente só dá a informação de um trânsito diferente, mas trânsito é todos os dias. São Paulo não tem mais horário de pico, né? Que antigamente se falava. Todo dia. Como é que você faz para falar alguma coisa diferente do trânsito? Talvez por onde sai, não sei, não tem o que fazer, né? É cobrir o trânsito e pronto. Na verdade, o que a gente mostra hoje em dia é um trânsito além do normal que já é todos os dias. Por quê? Porque é muito acidente, né? Não sei até por que está acontecendo isso em São Paulo, mas ultimamente está tendo muito acidente, muito mesmo. Então a gente acaba mostrando ali, olha, a marginal hoje realmente está travada. Por quê? Porque aconteceu um acidente, ou porque teve algum bloqueio, alguma reforma. Então a gente vai informando, dizendo, hoje mesmo eu voei de manhã, fiz o Jornal da Record, o balanço geral, e a gente teve um acidente muito grave no Rodoanel. Travou o Rodoanel hoje de manhã. Travou o Rodoanel, travou a Regis, travou uma parte da Anhanguera, e o que a gente faz? É a prestação de serviço. Olha, gente, evite sair de casa para quem vai pegar em Anhanguera ou Rodoanel agora na parte da manhã. Está inviável, está travado por causa desse acidente, reflexo disso. Você já passa esse recado também. Exatamente. É uma prestação de serviço, né? Isso é jornalismo. Jornalismo. Você aprendeu, porque você é um cara competente, inteligente, aprendeu e passa a informação, né, do que você está vendo. As pessoas, na verdade, acabam, antes de sair de casa, criando a cultura de ligar a TV e ver a informação que a gente faz todos os dias para se organizar. Olha, eu tenho que ir a algum lugar, eu talvez deixo de ir porque não é necessário, não seja urgente de ir, porque senão a pessoa vai ficar ali horas no trânsito. O primeiro helicóptero que eu lembro, estava ainda na Jovem Pan, era o vermelhinho da Jovem Pan. Sim, o vermelhinho da Jovem Pan. Fazia uma prestação de serviço. Ficou no Campo de Marte muitos anos. Era um Bell 407. Quantos helicópteros tem em São Paulo que fazem esse tipo de serviço? Não muitos, né? Acho que é o seu só. São 3 helicópteros. 3 helicópteros. Em emissoras diferentes? Emissoras diferentes. É um da TV Globo, o meu que é da Record e um da TV Bandeirantes. No passado, né, o SBT teve, depois de um tempo... Agora, recentemente, voltou de novo. Mas sempre foi 3, 4 emissoras. Uma curiosidade, helicóptero não pode voar com chuva? Até pode, mas o que restringe não é a água, é a falta de visibilidade. À noite nem pensar? À noite nem pensar com chuva. Até pode voar. Proibido? É proibido. Mas pode? Pode, mas dependendo da atividade é proibido. Ou seja, por exemplo, como que você vai fazer um resgate aeromédico noturno? Você não vê fio, você não vê, então assim fica muito difícil. Quantas horas de autonomia tem um helicóptero? Outra coisa que eu não sei. Em média 3 horas, mesmo os helicópteros grandes. Imagina você lá na enchente, o tempo passa rápido, 3 horas você tem que voltar para abastecer. Olha, eu vou te falar, Décio, lá no Sul, durante uns 5, 6 dias eu reabastecia acionado, eu nem cortava o motor para abastecer. Porque era tanta coisa para transmitir, tanta coisa que a gente abastecia acionado. Você faz algum treinamento para trabalhar com estresse? Faz. Primeiro que assim, né, o esporte, né, uma atividade, um hobby, que nem eu, a gente fala brincando no caramelo, o meu hobby é o cavalo, né? Eu treino com cavalo.
Então, assim, você tem que ter um esporte, tem que ter um hobby, você tem que ter muito treinamento, que a gente tem reciclagem, né? Que é para poder ficar sempre numa condição... Porque assim, o helicóptero não permite erro, né? Essa é a verdade. Não você tem que estar o tempo inteiro focado. A gente até fala, ó, você está com um problema familiar, alguma coisa, pede o afastamento da empresa, coloca outro comandante para voar, porque é uma atividade que não permite erro. Eu tenho a impressão que todo pretendente até a profissão que você tem, que você conseguir realizar esse seu sonho, né? Às vezes pensa em paisagens paradisíacas, né? Passear. Aliás, temos algumas imagens que você mandou pra gente aí na praia, praias bonitas, mas não é só isso, o helicóptero, né? Isso aí talvez para levar executivo até, sei lá, Joqueí, volta, alguma coisa assim, mas tem o teu trabalho jornalístico no dia a dia que você faz de tudo, até perseguição de bandido, polícia, sim, direto, muito, né? muito. Eu cheguei a fazer uma cena, eu lembro, eu estava fazendo a cobertura do Jornal da Globo, voando no Globocop de Brasília, e eu peguei um índio dando uma flechada ao vivo. Era na esplanada dos ministérios, estava tendo uma manifestação e a gente ao vivo pegou uma flechada. Então você imagina do que eu já não vi, né? Eu já vi muita tragédia, já vi muita cena inusitada como essa, já vi muita coisa bonita também. Como o que, por exemplo? Você vê por exemplo, eu sou apaixonado por futebol. Eu já fiz cobertura de Copa do Mundo, né? Já fiz cobertura de Fórmula 1. Você também passou por cima do autódromo, sim, de para ver Fórmula 1, estádio de futebol. Já fiz o Rally dos Sertões, que é uma aventura, né? Você viaja, imagina, você vai ao Cerrado, praia, tem a parte boa também, selva, parte boa. Que é lazer, né? Quando você vai, Rally dos Sertões, por exemplo, você tem que parar para ver se onde que para? Toda cidade tem um local? Não, na verdade, a própria empresa que faz o rally, ela coloca pontos de abastecimento durante o trecho e a gente tem as coordenadas. Então o piloto, além dele fazer aquele trabalho de ficar correndo atrás dos carros, filmando, ele tem que ir fazendo o cálculo o tempo todo para saber que horas que ele tem que parar, né, a cobertura para ir lá abastecer naquele ponto da coordenada geográfica. Na Tragédia do Sul abastecia onde? No aeroporto de Novo Hamburgo, no aeroclube. Então eu tinha que o tempo inteiro fazer a conta. Olha, eu estou filmando aqui. Imagino que era grande, né? Na verdade, todos os aviões pequenininhos estavam abastecendo lá para fazer aquele apoio da logística, né? Aí teve uma hora que acabou o combustível, ficou todo mundo no chão. Lá foi uma coisa totalmente diferenciada. O helicóptero, outra curiosidade, você está falando com uma pessoa que não conhece o negócio. Voa para frente, voa para trás também? Voa para trás, voa para cima, voa para baixo, voa de lado. O helicóptero de televisão, inclusive, faz muito isso, né? A gente gira no eixo, a gente sai de lado, a gente vai para cima, a gente vai para baixo. O helicóptero é um passarinho, né? Ele é articulado, né? Que coisa, é uma coisa incrível, né? É incrível. E aí os pilotos de avião dizem o seguinte, né? Que o avião nasceu para voar e o helicóptero a gente insiste, né? Porque ele não tem asa de fato, né? Não é impressionante a tecnologia, né? Eu não sei em que ano foi alguém inventou. Eu digo sempre assim, né? Eu agradeço a Deus pela oportunidade disso e os engenheiros, né? Porque se não fosse ele, a gente não... Mas precisa ter muita competência para voar, né? Evidentemente, treinamento. Agora, mais competência de gostar quando você pega uma tragédia dessas do Rio Grande do Sul, que nós falamos aqui, com cenas terríveis, você querendo salvar vidas, às vezes não pode, tem que mandar recado, o bombeiro não chega. Sim. Deve ter sido uma pressão, assim... Tem um vídeo, Décio, que eu gravo, né? 2 vídeos, na verdade, que eu gravei do meu próprio celular. Um, quando resgatou de fato o caramelo, e outro, eu pousei numa barragem. Eu estava num desespero tão grande que eu estava vendo que aqueles cachorrinhos realmente estavam aguentando. Mas quando você vê que o bichinho já está... Cachorrinho. Tinha uns 3, 4 cachorros num telhado. Você vê que estava dias lá. Eles não estavam mais aguentando. Eu pousei numa barragem, desci do helicóptero, pedi para o bombeiro, eles estavam num bote. Falei assim, vai ali, ó, eu vou com o helicóptero, vou parar em cima da casa, você vai ali para ajudar, esses cachorros vão morrer. E a gente acabou fazendo, inclusive, ao vivo na TV e a gente conseguiu resgatar. Então, assim, o helicóptero é uma ferramenta de trabalho que não só dá a oportunidade de a gente ver lugares bonitos, de passear, de se divertir, de se transportar, mas de salvar muita vida. Aqui em São Paulo a gente tem isso todos os dias, né? Qual foi a tua maior alegria em cima do helicóptero?
A minha maior alegria em cima do helicóptero foi quando eu levei os meus 2 filhos e a minha mulher para voar. Esse dia foi mágico. Também eles... Me cobrei muito, porque era a minha responsabilidade da vida deles, né? Pois é. E aquele dia foi o dia mágico. A profissão do papai levar, né? Eu imagino... E demorei muito, viu, Décio? É? Demorei muito. Não me sentia confortável, porque era muita responsabilidade. Imagina na escola... Aquele dia as minhas pernas tremiam um pouquinho. Foi assim, nossa, que responsabilidade, né? Tô levando a minha família, né? Aquele dia me marcou muito. Muita coisa no helicóptero. Os meus traslados para a América, né? Imagina o que eu não vi. Você sobrevoar o Caribe. Coisa mágica. Barcos, o Caribe, imagina. O barco, ele chega até certos pontos no Caribe. Alguns ele não chega porque é muito raso, né? E quanto mais raso, mais azul é a água, mais lindo é. E o helicóptero você vai lá baixinho, passa, aí você vê cardume de arraia, tubarão, baleia, você já viu tudo golfinho, isso? Tudo isso. Cheguei a pousar numa ilha e a gente tomar um banho, uns traslados vindo dos Estados Unidos. A única coisa que eu tenho para fazer é agradecer a Deus, né? Por ter esse dom e essa oportunidade, né? Olha, o nosso programa já se esgotou, como você, acho que irá ter uns 3 dias de programa, então interessante. Eu, particularmente, aprendi muito com essa tua entrevista. Eu queria agradecer a tua presença, meu amigo. Obrigado por ter vindo, viu? Estou à disposição sempre. Agora você me leva a dar uma volta. Com certeza. Vamos gravar um dia você voando. Vamos fazer uma entrevista pequenininha no helicóptero voando. Vamos fazer. Para mostrar a cidade de São Paulo para todo mundo. Foi um prazer. Esse foi Jair Barbosa, comandante, piloto de helicóptero, que fez trabalhos extraordinários. Está na TV Record hoje, já foi da Globo, já foi da SBT, mas hoje na Record. E que participou da tragédia, a maior tragédia do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, inclusive encontrando o cavalo caramelo. Eu espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Até mais. Valeu. Obrigado.